no improviso ali na hora, a gente vê o que ela está falando e talvez lançar algum comentário que vale a pena no momento. Curioso, eu tive uma impressão bastante diferente assim, dos slides, mas isso é bastante pessoal, então. Eu dei uma olhada. Eu lancei para ela as coisas depois, mas vamos lá, desculpa, Marcos. Não, desculpa, Ricardo. Eu dei uma olhada e, na verdade, é o seguinte, a Jamile, você deve ter percebido isso também, Ricardo, ela é muito bem-humorada. Uhum. Ela é muito bem-humorada e, embora ela tenha um conhecimento técnico bem profundo, ela vai... a forma como eu vi você conduzindo lá, com os slides, é uma forma do hoje. Essa é a verdade. Sim. Tá? Assim, exato. Foi essa a orientação da ela vai Jamile. conduzir bem isso de uma forma bem-humorada. Eu tenho certeza que vai dar para fluir bem. Sim, eu até comentei num grupo que você não viu essas mensagens, Erlei, que é um grupo interno da Interlight, mas acho que uma fórmula bastante boa de didática são as analogias, né? E a Jamile, ela brincou muito com essa coisa de falar da luz como se fosse uma receita. Somos dois. A gente vai cozinhar hoje, então. Você vai dar umas receitinhas para a gente, né? Vou dar uma receitinha. Eu nem tomei café para aproveitar todo esse banquete que vem por aí. Hoje a gente vai ficar igual o Chico Buarque, né? Alimentar os meninos de luz. Olha. Que bonito isso. Assim, poxa, eu não deveria ter tomado café da manhã para aproveitar toda essa luz. Legal, pô. Mas eu estou ansioso. Afinal de contas, Jamile não conta quais serão os pratos servidos, né? A gente está curioso. A gente já tem gente entrando na sala. Já tivemos um bom dia do Sérgio Rodrigues, do Paulo Tornisiello, também está aqui com a gente agora. Exatamente. Bom dia a todos que estão aqui. O Eduardo Costa também já está falando que o frio, o apetite aumenta, que Campinas também está frio. Verdade. Bom, gente, vamos lá. Estamos aqui iniciando, né, a nossa 10ª edição dessa série de webinars, iniciada em março, né, Ricardo? Então, né, a gente começou lá no dia 26 de março e isso daí foi muito legal, que a gente começou essa série conversando com a Patrícia Fernandes sobre neurolighting. E naquele momento a gente supunha que a quarentena seria apenas uma quarentena, né, ali de 40 dias, mas assim, tão ingênuo que a gente, naquele período, pensando assim, não nesse futuro distópico que a gente está vivendo, nós propusemos uma pauta visando sugerir melhorias luminotécnicas nos projetos para aqueles que estavam perturbados com a clausura. A gente teve um fechamento emocionante ali, com direito ao abraço virtual, desenhos dos pequenos da Patrícia, que sugeriam tudo vai ficar bem. Aliás, uma energia muito bem recebida que ainda permanece, né? Você sabe que a gente seguiu embalado com as boas transformações na percepção do Josivan Benegatti, que veio logo em seguida, falou sobre cores. Aliás, ele me deixou bastante preocupado com os acromáticos e monocromáticos na vida. Obrigado pelo toque, Josivan. Nós fomos orientados também sobre a importância de deixar a luz da manhã entrar na casa, né, Rui? Assim, entre outras tantas dicas importantes de saúde. A Lu Guerra, que com calma, sorriso e uma boa garrafa de Coca-Cola é possível conduzir uma obra com serenidade, sem grandes percalços. O Rafa Sanches, um grande amigo também, que ensinou como é importante a gente observar o antes, o durante e o depois. Uma fórmula para entendermos a nossa evolução. A Mônica Lobo, que mostrando que, mesmo remotas, as parcerias não devem se enfraquecer. Aliás, aqui em São Paulo, voltando a falar, o termômetro marcando 10 graus. Mônica, manda um pouco do calor do Rio aqui para a gente. Logo em seguida da Mônica, nós tivemos o Daniel Feldman, mas eu vou deixar para comentar sobre o Daniel no final. Tivemos o Gil Franco também, Gilberto Franco, que resgatou a academia grega para nos dizer que sem a escuridão não existiria luz. Que lindo isso. Você sabe, Gil, que durante a quarentena o Lulu Santos diria que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Enfim, tivemos também o Maneco na semana passada, que nos brindou dizendo que não há espetáculo sem a luz. E não posso me esquecer do Daniel, que frisou a importância da multidisciplinaridade, de nos apoiarmos uns nos outros para trocarmos conhecimento, que é esse exatamente o nosso propósito. Agora, nessa 10ª edição,
Nós agradecemos a todos que contribuíram com mais de 200, 300 pessoas conectadas, contribuíram com conhecimento e com abraços virtuais. Em nome da Interlight, muito obrigado. Verdade. Muito legal, hein, Ricardo? Eu tenho satisfação também de ter participado de quase todos esses webinários aqui. E para quem não conferiu, né, essas 9 edições, e agora nós temos a 10ª aqui com a Jamile, pode conferir todos esses vídeos no canal do YouTube da Interlight, que é o interlight.oficial. Inclusive, a gente tem um breve vídeo aqui, né, comemorativo, que retrata esses momentos dessas 10 palestras. Vamos lá assistir esse videozinho? Vamos lá. O elenco é a família. Brincamos de explorar a potencialidades da luz. Os nossos principais ingredientes são luz e forma, luz e geometria harmoniosa. O projeto de iluminação, uma grande parte dele é exatamente você fazer o ajuste final. O que eu quero valorizar, o que eu não quero valorizar. Qual o impacto daquele ambiente na vida daquela pessoa? Nosso metabolismo está ligado com a exposição à luz. Iluminação é arte, iluminação é ciência. O trabalho do iluminador é entender arte e entender ciência. Para a gente conseguir, na verdade, criar esse ambiente confortável para todo mundo. E aí, gente, o que vocês acharam do vídeo? Eu, particularmente, achei muito legal. Fico muito satisfeito e muito honrado de ter participado de boa parte deles. Eu amei a apresentação. Maravilhosa. Valeu rever todos esses vídeos. Esse conteúdo está realmente maravilhoso. Assim, mostra, reforçando aquilo que o Daniel falou, a importância da multidisciplinaridade, como toda essa matéria é complexa, como todos podem se ajudar, um complementar com o conhecimento do outro. Foi fenomenal. Muito legal. Bom, vamos iniciar oficialmente aqui o nosso webinar. Queria, mais uma vez, dar bom dia a todos que estão aqui já na sala com a gente, todos que estão nos acompanhando via YouTube da Interlight ou via Instagram da Interlight. Avisar que quem está aqui no Zoom com a gente, né, enquanto eu começo a apresentação oficial aqui da nossa palestrante, que vai aparecer uma enquete na tela para vocês, peço que vocês respondam essa enquete durante essa apresentação, por favor, gente. Bom, temos aqui mais um webinar da Interlight Iluminação, que é a fabricante nacional de luminárias arquiteturais 100% produzidas no Brasil, que oferece 5 anos de garantia em toda a sua linha de produtos, com apoio da revista Lume Arquitetura, que é totalmente digital e de acesso gratuito, e a pioneira a tratar exclusivamente desse tema no Brasil. Hoje, a principal publicação do mercado brasileiro de iluminação. Vamos dar aqui o nosso bom dia agora oficialmente, né? Dar aqui o nosso bom dia para o Marcos Welby, que é representante da Interlight no Centro-Oeste. Bom dia, Marcos, tudo bem? Bom dia, olá, bom dia a todos. Eu sou o Marcos Welby, eu sou representante comercial aqui na região Centro-Oeste, sou consultor técnico da Interlight e atuo aqui no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Sejam todos muito bem-vindos, todos os especificadores da região Centro-Oeste e do Brasil inteiro, e preparem-se, né?
porque Jamile, né, seja muito bem-vinda, e a gente está aqui ansioso por esse menu gastronômico que você está trazendo hoje para a gente. Muito obrigada. Muito bom dia. Também queria aqui apresentar o Ricardo Paiva, do marketing da Interlight. Muito bom dia, Ricardo. Bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa 10ª edição novamente. Assim, Jamile, muito obrigado pelo café da manhã maravilhoso que você vai servir para a gente, encher o nosso dia de luz. Por favor, todos que estão aí, colaborem com perguntas, vamos tirar o melhor que a gente puder da Jamile. Aproveitem esse cardápio maravilhoso que ela tem para servir para a gente hoje. Maravilha, Ricardo. Bom, vou me apresentar também, sou Erlei Gobi, editor da revista Lume Arquitetura, e agora gostaria de apresentar a nossa palestrante. Antes de mais nada, dizer que é uma grande honra tê-la aqui conosco, Jamile, para dividir esse conhecimento e, como disse o Ricardo e o Marcos, essa sua receita aí com vários ingredientes para um bom projeto de iluminação. A Jamile Thormann, ela é mestre em Desenho de Iluminação Arquitetônica, Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Politécnica de Madrid, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília, tem especialização em Iluminação e Design de Interiores pela Universidade Castelo Branco, do Rio de Janeiro, docência do ensino superior pelo Instituto de Pós-Graduação IPOG de Goiânia, também tem licenciatura plena em Artes, habilitação em Artes Visuais pela Faculdade de Artes Dulcina de Moraes e graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Santa Úrsula, do Rio de Janeiro. É diretora do escritório Jamile Thormann Iluminação Cênica e Arquitetural. Jamile, seja muito bem-vinda ao nosso webinar. Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigado ao convite da Interlight por estar aqui hoje. Já vi que tem vários filhotes aí entrando no bate-papo. Paulo Tornesiello, um beijo. A gente já falou de ti antes de começar. Maurício Serra, meu engenheiro preferido, está por aí. Um beijo a todos. Então, vou compartilhar minha tela aqui e a gente pode começar. Tá, Jamile, eu vou te pedir só um minutinho para, antes da gente começar, eu dar um recadinho aqui no sorteio para o pessoal que está acompanhando a gente. Pode ser? Pode, claro. Vamos lá. Bom, e comentar que o Paulo Tornesiello, nesse frio lá em Campinas, deve estar com a orelha quente, né? Que realmente, antes da gente começar o ao vivo aqui, a gente estava falando dele. Verdade, Falando Paulo, nele. Um abraço. Bom, gente, como a gente tem feito em todos os nossos webinars, nós vamos ter da apresentação da Jamile um sorteio, e dessa vez será um sorteio de um Arandela Quasar da Interlight, que inclusive foi uma dica de um espectador que mandou um e-mail para a gente falando que seria legal, né, sortear uma luminária da empresa, então a gente gostou da sugestão e acabou aderindo. Para concorrer a essa luminária, né, o sorteio ao final, a gente segue o mesmo padrão que a gente tem feito nos outros webinars, que vocês precisam fazer um post no Instagram, assistindo aqui a live, né, o webinar, e marcar os três perfis, que é o da revista Lume Arquitetura, que é @revista Lume Arquitetura, o da Interlight, que é @interlight.oficial, e o da Jamile, que é o @Jamile Thormann. Tá bom? Postando stories ou no feed, marcando os 3 perfis, vocês já estão automaticamente concorrendo ao sorteio da luminária. Também, deixar o recadinho aqui que a gente sempre pede, né? Quem tiver pergunta para a Jamile, pode mandar aqui no Q&A do Zoom, ou quem estiver assistindo via YouTube, pode mandar no YouTube, quem estiver no Instagram também pode mandar no Instagram. Nós faremos uma triagem dessas perguntas para responder ao fim da apresentação da Jamile, tá bom? E deixar o bate-papo, né, a parte do chat mais para conversa, bate-papo, bom dias e tudo mais. Eu acho que é isso, Jamile. Os recadinhos estão dados, fique à vontade aí, vamos começar com essas suas receitas. Então, vamos lá. Deixa eu ver se sou eu aqui. Entrou a tela aí para vocês? Sim. Sim. Ah, legal. Então, pessoal, hoje o que eu vou mostrar para vocês, na verdade, não tem nenhum segredo. A gente vai falar de receitas de luz, né? Mas vocês vão perceber que todos os ingredientes dessa receita vocês já conhecem, né? A grande diferença está na ordem de fazer a receita, na ordem dos ingredientes, saber escolher esses ingredientes, saber que eles são de qualidade ou não, né? Então, ter ingredientes de qualidade para entrar nessa receita é importante. Boas marcas
e bons produtos, né? E o fundamental, né? Ver se o prazo de validade desses ingredientes ainda está na garantia, né? Senão desanda toda a nossa receita. E o mais importante, né? Não deixar vocês passarem mal do estômago, porque se a garantia não estiver boa, não for um ingrediente de qualidade, a gente passa mal e passa muito mal no final. Vamos ter que ficar satisfeitos. Tem que ficar satisfeito. Então, na realidade, a nossa receita, ela tem alguns passos bem simples e eu proponho sempre que ela seja feita nessa sequência mesmo, né? Para que a gente tenha, então, uma luz, um projeto de iluminação final ali, do jeitinho que a gente quer, né? Primeira coisa, primeiro passo que a gente deve pensar é forma ou função, né? Escolher como que a gente quer começar esse nosso projeto, né? A gente pode começar a partir da função, né? Que é iluminar com visibilidade, né? Orientação, pensar a funcionalidade do espaço, né? Isso, nos projetos arquiteturais, a gente, em geral, começa mais pela função, né? Ou a gente pode pensar também a partir da forma, né? A forma falando realmente nessa questão dos desenhos, né? Da luz, da abertura do facho, né? Ou a gente pode fazer o processo contrário, que é começar a partir da forma, né? O meu primeiro passo seria pensar a partir da forma, e depois que eu definir que formas eu quero que a minha luz tenha, então eu penso na funcionalidade dela. Geralmente, essa maneira de pensar, esse raciocínio, ele está ligado à iluminação cênica. Quando a gente pensa as formas primeiro... Oi? Só um minutinho, o slide não está passando. A gente... Você... Eu estou na forma, não? Está no teu primeiro slide. Né? Vê se entrou. Eu gosto mais de ver o rosto da Jamile. Eu estou construindo todo um filminho na minha cabeça só narração, Jamile. Para mim, aqui está compartilhando. Deixa eu tentar de novo. Para mim, aparece compartilhado. Mas você sabe que até do que você estava falando agora, assim, é muito interessante que fica clara a diferença entre forma e função, assim como fazendo a analogia alimento que você estava fazendo, que além de necessário para a vida, ele pode ser um prazer, né? Iluminação deixa de ser simplesmente acender uma lâmpada no meio do ambiente. Uhum. A gente tinha esse modelo, né, quando nos anos 50, ali, principalmente, na verdade, quando surge a luz elétrica, né, a gente começa com essa ideia da iluminação só de um ponto central, né, do espaço, e hoje, com a chegada dos avanços tecnológicos e as chegadas dos novos equipamentos, essa função da luz, ela se modifica, né? Então, a gente já pode pensar o espaço a partir da luz, né? A gente consegue, na realidade, transformar o espaço com a luz. Então, essa função muda, né? Eu consigo criar movimentos com a luz, né? Com automação, eu consigo pensar em cores, eu consigo pensar nesse ambiente que, ora, esse ambiente pode ser de diversão, ora pode ser mais romântico, né? Então, se nas casas antigamente a gente pensava assim, existia a sala de música, a sala de jantar, a sala de estar, né? Com uma luz geral só iluminada. Hoje não, né? Hoje a gente tem praticamente todos os ambientes são integrados, né? Essa ideia do open concept, e é a luz que transforma o ambiente. Então, a luz faz virar uma sala de jantar ou uma sala de jogos, né? E aí a gente pode pensar, então, com o início do nosso
raciocínio criativo pode ser a partir dessas duas ideias, de forma e função. Ou função e forma. A iluminação, ela ganhou um novo sentido, né? Depois que a gente conseguiu entender que ela consegue cumprir esse papel, né? A mesma coisa acontece quando nós escolhemos os ingredientes corretos para um sofisticado menu. Da mesma maneira, né? É fundamental você conseguir escolher esses ingredientes, né? Daí, às vezes, a coisa até do frescor, né? Do ingrediente. Então, muitas vezes, um prato precisa dessa nova tecnologia, né? Desse ingrediente fresquinho, mas ele também precisa de algumas ingredientes que já estão lá há muito tempo, né, que a gente conhece, já está com ele há mais tempo no nosso paladar também, né? Essa alfabetização visual que a gente oferece, ela também é um processo do light designer, né? Muitas vezes, você como chefe de cozinha, você tem que fazer esse menu degustação, né? Fazer essa demonstração, né? Que aí, no seu caso, como representante, você faz muito bem, né? Você traz para a gente, né, o equipamento que está chegando, como uma linha Duit, né, que a gente está vendo no catálogo, mas a gente não está sentindo, né, o cheiro, o sabor do tempero. Então, a gente vai lá, liga para o Marcos, fala, Marcos, posso ver, né? Que a gente brinca que é de mineiro, né? Tem que tocar. Então, esse é um segredo importante no projeto, na nossa receita, né? A gente conhecer esses ingredientes, mas usar os sentidos, né? Com ele também, para ter certeza de que o nosso projeto vai chegar ao final sem dar dor de barriga. Eu acho super interessante, até nesses 10 anos que eu já estou aqui na revista Lume Arquitetura, eu tenho notado que essa questão de forma e função, né, os projetos de iluminação mais interessantes, mais bonitos, são exatamente os que conseguem casar essas duas coisas, né? Tem profissionais que são mais da forma, mais artísticos, tem os profissionais que são mais técnicos da função, mas acho que quando tem a união dessas duas, a junção dessas duas coisas, os projetos ficam excelentes, muito mais interessantes, inclusive. Sim, a gente, em geral, condiciona a forma, né, a criatividade, e a função, a utilidade. Mas esse casamento, ele precisa existir. Algumas vezes também essa forma, ela pode não estar só como aqui, né, aparece na imagem a forma do facho de luz, né, mas ela também representa na forma da luminária em si, né, essa escolha que a gente faz às vezes da peça, se ela é redonda, se ela é quadrada, influencia na própria ideia do que a gente quer passar, que é como um bolo, né? Você vai fazer a forma, o bolo você quer fazer na forma redonda com o buraco no meio, ou você quer fazer naquela forma retangular, né? Então, mas, Jamile, faz diferença. Você tem uns temperos para colocar nessa forma? Eu tenho alguns temperos para a gente colocar aí nesses ingredientes. Vamos lá. Aqui, um dos ingredientes importantes da gente pensar, né, um temperinho importante aí da gente pensar é a distribuição da luz, né? Como que eu penso a minha iluminação, né? Então, eu tenho ela pode ser direta, né? Quando eu penso, vou pensar a minha luz, vou pensar ela toda de cima para baixo, né? Com uma luz direta, a questão também do ofuscamento, né? Do meu usuário que está ali, né? Posso pensar nessa iluminação semi-direta, né? O que significa que eu tenho um pouco de luz sendo jogada para cima, para o teto, né? E uma quantidade maior de luz sendo jogada para baixo. Eu posso ter a iluminação difusa, né? Então, ela na verdade, ela está tanto para cima como para baixo, né? E aí, se eu pensar isso como temperos, eu estou pensando, eu vou botar assim um pouquinho de alecrim, eu vou botar um pouquinho de salsinha, né? Mas
lembrar de não colocar tudo ao mesmo tempo, né? Eu posso ter a minha distribuição de luz semi-direta, indireta, né? Então, eu tenho uma porção de luz que é rebatida, né? Jogada para o teto e rebatida, e uma porção de luz que vem para baixo, né? Posso ter ela semi-indireta, significa semi-metade, né? Então, semi-indireta, mais luz sendo jogada para cima, né? Indireta, como aparece na nossa borboletinha aí, e um pouco de luz para baixo. Ou, um outro ingrediente que eu posso utilizar, né, é ter uma luz toda indireta, né? Sem ofuscamento nenhum. O que vai fazer eu escolher um ingrediente ou outro, ou dois ou mais desses ingredientes, são as funções, né, que eu vou determinar para a minha receita, para o meu projeto, né? Então, se a gente pensar aí na prática, né, vendo isso, como isso se traduz, né, em termos práticos, aqui eu teria um exemplo de luz direta, né? Ela está toda focada, localizada do teto para os objetos que eu estou iluminando, seja ele qual for, ou se for a pessoa também. Então, eu tenho mais de 90% da minha luz para baixo. Eu posso ter essa situação também, né, de semidireta. Então, eu tenho uma porção de luz ali que está por rebatimento, né? E esse rebatimento, onde ele é importante? Né? Quando eu tenho uma sala como essa de escritório, em que eu faço uma luz semidireta, eu escolho esse ingrediente, eu estou escolhendo trabalhar, né, uma suavidade da luz aqui em toda a área, né? Então, eu tenho uma luz confortável e até que me dá o que eu necessito de luz para iluminar todo o meu espaço, e eu tenho do direto a luz para o meu plano de trabalho, que nesse caso dessa imagem é a mesa, né, de trabalho da gente. Então, eu já crio uma outra funcionalidade e também trago essa forma, né, que é mais retangular, né, que compõe também essa forma, ela também está compondo com as formas do mobiliário, com as formas do restante do meu espaço em que eu estou iluminando. Eu posso ter ela difusa, né? Então, aqui a gente está numa passagem, né, num corredor de passagem, em que o protagonismo, na realidade, pertence aí a gente pode ter ou a pessoa, porque passagem, né, não é exatamente um lugar de ficar, né, de parar. Então, eu posso ter esse protagonismo também na minha iluminação, né? E aí eu trago uma proposta embutida, difusa, né, em que eu tenho um efeito de luz, mas que ele é mais equilibrado, né? Eu posso ter a direta e indireta, né, em que eu tenho uma porção de luz que está por rebatimento e indireta para uma mesa de jantar. Esse tipo de iluminação eu gosto bastante para situações assim de jantar, porque acontece em alguns casos, né, em que a pessoa acaba escolhendo o ingrediente errado, né? Vai fazer um peixe e bota curry no peixe, né? Então, que curry é esse, né? Quando resolve botar uma luminária em pendente sobre a mesa, né? Ok, e mais nada no entorno. Então, daí o resultado que a gente tem no final, né, é uma pessoa com sombra feia aqui, né? Quer dizer, ela não aparece, a comida está super iluminada, né? Mas as pessoas que estão conversando, uma de frente para a outra, não estão se vendo, né? Então,
essa solução do direta e indireta para esses casos, ela é bastante agradável, porque você consegue criar um ambiente suave, né? E também ter uma iluminação para a mesa. A semi-indireta, ela funciona bem nessas áreas mais abertas, ou que trabalha com integração de luz, né? Porque daí eu tenho tanto essa luz rebatida, né? Como um pouco de luz para a área onde eu preciso de trabalho, eu preciso ali passar, ou eu preciso de uma luz que chegue exatamente no ponto que eu vou fazer alguma atividade, né? Mas eu consigo ter um entorno um pouco mediano. Aí alguém pode perguntar assim, ué, mas qual a diferença da direta e indireta? É a quantidade de luz, né? Quer dizer, o meu protagonismo, nesse caso, já não é tanto o teto, e sim a parte de baixo. Então, eu dou um destaque, né, ao meu teto com o semi-indireto, mas eu também protagonizo a área de trabalho, a minha passagem. E aí a forma também, eu vou estar escolhendo ela, né? Aqui no nosso exemplo, essa forma é quadrada, e o meu facho é difuso. Então, eu não tenho esse desenho de forma concreta, mas eu tenho a forma da própria peça da luminária, que eu posso trabalhar na marca, né? Se a marca do corporativo eu estou fazendo, ela exige mais por as formas retilíneas ou pelas formas curvas, né? Então, eu posso trabalhar isso dentro do meu conceito de chefe. E, por fim, né, a indireta, dentro dessa parte dos temperos, né, quando eu preciso de uma luz mais suave, em que não tenha nenhuma zona de ofuscamento, né, e que o espaço é o protagonista, mas, ao mesmo tempo, as pessoas precisam estar num nível de conforto visual dentro desse espaço, a minha escolha por esse ingrediente é melhor, né? Eu trabalhar com uma luz por rebatimento, que é a luz indireta, né? Quando eu tenho entre 90% e 100% da minha luz jogada para uma superfície e ela rebate a luz para mim. Então, o caso desse exemplo aqui. Jamile, dá a impressão que a gente tem que ser bastante parcimonioso nessa mescla de temperos, né, para a gente conseguir perceber o sabor de cada um. Sim, é fundamental que você mescle bem esses ingredientes para que você sinta todos eles, né? E sinta o sabor do prato principal, da comida principal. Se você decidir usar todos ao mesmo tempo, né, é como a pimenta. Você vai colocar, vai ficar só o sabor do último ou não vai ficar o sabor de nada, né? Então, saber escolher esses ingredientes e como que você vai utilizar a importância se dá exatamente aí, né? É possível você usar 2 ou 3 ingredientes? Sim, né? A gente usa, bota um pouquinho de sal, bota um pouquinho de coentro, um pouquinho de salsinha, né? Mas não, e com muito cuidado para a dose certa, né? De cada tempero desses. Senão a receita estraga o sabor, você perde o paladar, né? O saborear cada um, a degustar todos os sentidos que essa Era exatamente distribuição isso oferece. que eu ia comentar, né, Jamile? Uma pitada aqui, uma pitada ali, apenas para dar sabor, né? Dar sabor aos sentidos, né? A gente usufruir, aproveitar, né, de cada sabor desses. E eu acho que é algo importante de salientar também que quando você tem muitos ingredientes na mão, se você perder a mão, acaba que a receita vai por água abaixo, né? Então é preciso saber dosar.
É preciso saber dosar. Isso às vezes é aquela máxima, né, do o menos é mais, né? Você pode ter muitos ingredientes, mas se você não souber como usar também, daí vem a coisa do meu livro e do Feldman, né? Arte e ciência. Você precisa dosar bem esses ingredientes aí e seguir uma ordem, né? Seguir essa ordem que é quase uma ordem estratégica, né? Como a gente mostra aqui. Então, esses ingredientes, aonde a gente consegue dosar eles, né? A gente dosa justamente com uma estratégia de iluminação, né? Onde eu vou criar planos, eu vou criar situações para definir o que vai ser direto, o que vai ser indireto, semidireto, né? Então, essa distribuição da luz, ela vai acontecer estrategicamente, né? Cada porçãozinha desse ingrediente vai acontecer com as minhas escolhas, né? De onde essa luz vai entrar, em que superfície, né? Em que pedaço da minha receita eu coloco ela. Então, a gente estaria aí chegando no nosso terceiro passo, né? Que é acrescentar a estratégia que eu quero utilizar, né? Como a estratégia que eu vou utilizar é como eu vou colocar cada ingrediente, com que porção eu vou colocar, né? Então, a gente tem a lavagem de parede, né? O wall washing, que é uma maneira, né, de iluminar um espaço, né? Eu posso pensar isso num espaço aberto também, não só aqui como nesse espaço fechado. E aí, para eu conseguir criar, né, esse efeito, é fundamental que eu tenha a minha luminária embutida com mais de 50 centímetros, ou mais, né, da parede ali, como mostra a imagem aí para vocês, né? Então, isso é uma receita mesmo, né? Ela vai funcionar se você botar exatamente 50 gramas do ingrediente, né? Se botar menos ou mais, vai salgar, ou vai ficar sem sal, né? Vai ficar sem sabor. Então, escolhi essa estratégia com essa quantidade. As grandes vantagens que a gente tem numa escolha de iluminar uma superfície vertical é reduzir o contraste, né, entre a luz e a sombra, minimizar, né, a percepção dessa textura que está lá, eliminar os defeitos da superfície ou valorizar, né, esses defeitos e reforçar a impressão do material. Então, se eu voltar aqui, né, a gente vê como essa superfície, as pedras, ela de fato ela aparece, né, ela valoriza mais. Eu consigo demonstrar, né, aqui ela vem, né, num plano vertical. Uma outra estratégia de luz seria o que a gente chama de inundação de parede, né, ou flood lighting. Essa estratégia ela já é de sobrepor, né? Então ela já vem com esse intuito mesmo de lavar a parede por completo, né? E inundar mesmo, é o faixa mais aberto, né? Então também esse meu quantitativo precisa ser, essa minha porção do ingrediente precisa ser superior a 50 centímetros a luminária deslocada da parede, né, do meu plano vertical. E aí eu vou ter, a grande diferença que eu tenho é porque ela não é embutida, ela é de sobrepor, né? Então, aqui o que eu consigo de melhor é que a aparência da minha superfície, né, retomando aqui, ela fica mais homogênea. Ela fica... eu consigo
esconder as irregularidades da parede, né? E acontece bastante, né? Às vezes a gente pega as paredes que não estão tão prumadinhas, né? Tão bem feitas, então eu acabo tendo que tomar uma outra estratégia, né? Que é iluminar por floodlight e não por wall washing, né? Justamente para modificar. O Ricardo, acho que foi o Ricardo que estava falando da... Papel que era de parede. Papel de parede. Eu vendi muito papel de parede para maquiar parede irregular, Jamile. Aí agora você tá falando que a luz vai fazer esse trabalho? Eu sugiro investir mais na iluminação e deixar o papel de parede. Também. Só se for uma questão estética, mas eu acho investindo na iluminação, a menos que você queira mostrar os defeitos, né? Se quiser mostrar os defeitos, a gente transformar esses defeitos em virtude, a gente trabalha com essa estratégia de wall washing. Se não, né, em vez de gastar aí com papel de parede, né, o pessoal da papel de parede que me perdoe, mas a luz é fundamental. O papel de parede te perdoa, da iluminação já vai bater um papo com eles, pode deixar. Isso, mas aqui a gente, com essa estratégia, a gente consegue realmente eliminar as irregularidades e trazer, né, uma sensação mais homogênea para a parede. E é muito interessante, né, Jamile, que hoje os revestimentos com relevos, os quadros e as obras de arte, eles ganham muito destaque com esse efeito, né? Trazendo para essa linguagem gastronômica nossa, né, de hoje, é como se nós maçaricássemos o queijo na lasanha, né? Nossa, exatamente. Eu acho que é dar esse a mais ali, faz exatamente isso. Nos museus, inclusive, a gente pode pensar aqui, né? Até em casa mesmo, você ter obras de arte na sua casa que você pode valorizar, assim, né? Você pode valorizar a parede, pode valorizar o papel de parede, inclusive, e ainda destacar a obra de arte, né? Aí é só uma questão do que você deseja, né, que apareça mais, que é essa relação com a quantidade que você põe do seu ingrediente na receita, né? Você quer que fique com aquela pimentinha preta, né, uma ardênciazinha, ou você quer um pouquinho mais suave? Né? Então, são essas escolhas quando você está fazendo, que às vezes até na própria hora mesmo, né, que você está pensando no seu projeto, e fala, não, vou dar só mais uma pitadinha aqui. Então, né, você acrescenta um fluxo luminoso a mais, né, ou uma luminária a mais, né, ou dar um destaque para a obra, ou dar um destaque para a parede. Né? Então, dá para fazer isso sim. Eu lembro, inclusive, de um exemplo que eu vivenciei, que me marcou muito nesse sentido que você está comentando, que é o showroom de um lighting designer, e ele instalou um painel, né, na verdade, ele contratou uma empresa para instalar um painel de madeira no showroom dele, né, um ripado, e esse ripado ele ficou com algumas ondulações, que não era para ficar. Só que, na verdade, exatamente nessa parede, né, nesse ripado, ele tinha esses dois efeitos de iluminação, que era o wall washing e o floodlight. E aí o pessoal que instalou o ripado de madeira falou, não, a gente vai trocar para deixar retinho. Ele falou, não troca não, tá ótimo. Porque aí quando eu uso o wall wash, eu consigo mostrar o defeito. E quando eu uso o floodlight, a parede parece que está reta. Então não muda não, deixa assim que está perfeito para exemplificar. Isso é maravilhoso, né? Isso está dentro daquele nosso início ali, quando fala da escolha da forma e da função, né? Daqui a pouco você consegue, só mudando a iluminação, você consegue ter duas sensações visuais completamente diferentes, né? Que é essa coisa de escolher a forma, a bandeja ali, vou assar meu bolo aonde, né? Então, se eu assar na retangular,
né? Vou ter essa sensação, sabe? Com a do furinho no meio, outra sensação, né? E já muda tudo, né? Daí eu acho que por isso as pessoas às vezes falam, ah, não tem receita, né? Não, tem receita, né? É que tem uma gama, uma variedade muito grande de receitas que você pode utilizar no seu projeto, mas elas existem. Os ingredientes estão todos aí, né? Para serem usados. Muito bom. Acho que assim, só uma coisa, uma coisa bastante rápida para lembrar, assim, a gente está tendo bastante interação pelo YouTube também agora, também aqui pelo Zoom. Utilizem o Q&A para as perguntas que responderemos no final, pessoal. E bate-papo somente para saudações e recados, legal? Desculpa a interrupção, Jamile, porque a gente está sendo bombardeado de perguntas legais aqui. Lá no final vai ter um monte de coisa para você responder. Se prepara. Opa! Então vamos lá. Então vamos correr. Não pode, porque aí faz rápido, a receita desanda, dá tudo errado. Não tem tudo certo. Sabe que tem o tempo certo do chefe no balcão, né? Com os assistentes, a cortar certinho, né? As medidas certas, aliás, de um projeto, que é essa coisa de o tamanho que se corta os temperos também é importante, né? A gente tem uma outra estratégia que seria essa do iluminação de teto, né? O ceiling washer. Então, quando a gente quer realmente reforçar a presença do ambiente, né? A gente quer dar um destaque para a forma arquitetural, essa é uma boa estratégia para ser utilizada. E aí vocês podem perceber que a estratégia também já está trazendo o tempero da distribuição de luz, que é, nesse caso aqui, indireta, né? Ela é completamente indireta. A gente tem aí como serviços, né? Como algumas características que essa estratégia nos oferece, que é aumentar o volume, né, do meu espaço, aumentar a altura. Eu tenho uma sensação de altura maior, então, hoje que a gente tem muitos lugares, principalmente corporativos, que estão com pé direitos muito baixos, e a gente quer dar essa imponência ao espaço, né, trazer um pouco dessa magnitude do corporativo, mesmo num pé direito de 2,40, 2,70, o ceiling washer é uma belíssima estratégia, né? E também ela é muito boa para os produtos, para situações curvas, né? Então, eu posso ter aí ela nesse primeiro exemplo, né, em que eu ilumino o teto, dando destaque para a curva, né, para a abóboda desse espaço, ou situações em que eu tenho ela retilínea, né, e aí todas elas 100% com a distribuição indireta. Uma outra opção que eu tenho, uma estratégia de luz que eu posso escolher no meu segundo passo da minha receita, é eu pensar em lavar o piso, né? Então, esse floor washing, ele me oferece, né, uma indicação de caminho, de por onde eu posso conduzir o meu olhar, né? Ele auxilia bastante ao usuário, principalmente em espaços como hotéis, jardins, que as pessoas geralmente estão chegando pela primeira vez, né, e não sabem muito bem para onde que devem ir. Essa estratégia de luz é uma boa estratégia para você sinalizar, né, conduzir o seu usuário a chegar até onde você quer que ele chegue, seja na recepção, né, seja na porta da residência. E dependendo de como você cria essa
essa situação, você também consegue oferecer um ritmo, né? Você dá uma cadência, e isso é muito legal, porque a gente já fez alguns projetos, principalmente nos teatros, nas galerias de arte, que a gente utiliza essa técnica do floor washing, e a gente percebe que o espaçamento que a gente dá entre as luminárias faz com que as pessoas caminhem no mesmo ritmo do espaçamento, né? Então, é bem interessante, assim, é bem bacana, né? Então, aqui a gente tem alguns modelos, né, algumas possibilidades que a gente teria aí de balizadores, né? Que dão esse ritmo, né? Que ajudam a gente, o usuário, a andar nesse caminho, né? A chegar a algum destino, né? Aqui também uma outra estratégia, né? Então, que a gente pode ou não utilizar, né? Mas que também baliza, né? Que também nos dá esse ritmo, nos conduz, né? Então, a gente tem, ela pode ser de parede, ela pode ser embutida no piso, ou ela pode ser de sobrepor, né? Então, vejam que os ingredientes, a gente tem eles todos à nossa disposição para a gente escolher, né? É o Masterchef Lighting aí, nesse caso, né? Do Lighting Designer, né? Que escolhe, determina que características, né? Que estratégia ele vai preferir escolher, né? E o que vai mudar é o espaço, é a arquitetura, né? São as formas que esse espaço e essa arquitetura nos oferece, o próprio paisagismo, né? O conceito, né? É que faz o diferencial dos projetos. Então, a gente vai ter ali a receita, mas a grande diferença está na mão desse Masterchef Lighting. Jamile, eu, como representante comercial, eu já me sinto tão instruído que já estou pilotando já um fogão, porque agora fica mais fácil, né, de entender como que se dá o conceito de um projeto luminotécnico e como que eu faço para valorizar cada detalhe. Exatamente. Aí você pode... Não adianta só você ter o salmão, né? Você precisa saber como prepará-lo, né? Então, você pode escolher aí... E aí, esse cardápio, né? Que é o nosso catálogo de iluminação, a gente pode escolher ali, né? Os produtos. Então, eu vou querer fazer com, né? Com que ingredientes, né? Eu quero fazer a minha receita, mas também que cheiro, né? Que eu quero dar para a minha luz, né? Então, pensar no sabor da luz, né? No cheiro da luz, né? Nos sentidos que a luz nos oferece, não só o sentido visual, mas você pode ter todos os outros sentidos ali junto, né? Aqui, só para mostrar, né, que a gente também tem dois sistemas, né, quando está pensando nesses balizadores, né, que é que, claro, a pessoa passa e ofusca, ou o que nós temos aqui na nossa direita, né, que é um acessório, né, anti-ofuscante, que aí sim, né, não prejudica o olho para o passante ali, para o usuário que está fazendo uso desse espaço, caminhando nesse espaço, né? Eu diria aqui que é um pouco daqueles ingredientes que vêm assim, igual a salada, né? Que alguns gostam com vinagre, óleo, sal, né? E gergelim, e outros não gostam, né? Então, isso, a escolha é determinada ou
pelo cliente, né, que a gente, quando oferece lá no cardápio, você quer com mais ou menos, sem, o molho vem separado, né? E aí, não, eu quero já com o molho em cima ou não. Acho que os acessórios que as linhas os produtos de iluminação oferecem tem, para mim, essa conotação. E chegamos numa parte da receita que é fundamental, experimentar, né? Porque se a gente já colocou vários ingredientes, já fez uma estratégia, já pensou na forma, pensou na função, né? Foi temperando, você precisa parar para degustar, parar para experimentar, né? Essa etapa da experimentação, ela pode se dar, né, ou por muita experiência que você já tem, então você sabe, né, que sabores, o que você vai tirar dali, ou você pode chamar o Marcos Welby e falar, vamos experimentar, fazer um teste, né, ver se funciona. Posso fazer um brinde antes da gente experimentar? Podemos. Queria muito brindar, falando novamente da nossa 10ª edição, a LD Patrícia Passos, lá do Paraná, que está acompanhando a gente desde a primeira edição desse webinar. Também temos um brinde ao Marco Teran, lá da Venezuela, que também está acompanhando a gente durante essas 10 edições do webinar. Aliás, a partir dessa edição, uma coisa que a gente pode fazer é que quem estiver interessado em certificados de participação nesses conteúdos, é só responder lá no final do webinar, sim, na enquete, tá? A gente vai mandar certificados para vocês que participaram, certificados de palestras, de conteúdos maravilhosos desses, como os da Jamile. Desculpa, o brinde feito, vamos lá, assim, bom apetite. Ainda bem que é o certificado, né? Eu já estava pensando aqui como é uma receita, é mandar a conta no final, né? Melhor não, né? Mandar um abraço aí para a Paty Passo e para o Marco Eugênio, que nos acompanham sempre. E, Jamile, algo que eu queria comentar aqui, que eu acho que até está interessante nesse seu slide, que aqui você escreveu aqui no final o chefe. Uhum. E o que eu percebi são muitos ingredientes. Então, se você não for um chefe ou um cozinheiro experiente, é complexo você conseguir tirar um bom prato com tantos ingredientes na mão. Sim, eu acho que esse conhecimento especializado, hoje em dia, ele é fundamental, né? Você não consegue, não adianta você ter os melhores ingredientes, né? Com a melhor qualidade, com o prazo de vencimento correto, adequado, né, a garantia, se você não sabe como mesclar e como usar, né? Então a gente sabe reconhecer, né, a diferença de um prato caseiro para um prato de chefe, né? Desses grandes chefes de cozinha de São Paulo que tem bárbaros, né? A gente tem no Brasil todo, mas tem muita diferença, né? Da comida caseira, que às vezes é boa, mas ela é caseira, né? Então, saber utilizar tudo isso requer, às vezes, uma consultoria basta, né? Você fala você assiste um vídeo, né? Conversa com os especialistas aí, como a gente tem, Patrícia aí hoje está nos assistindo, Paulo, Maurício, né? Você conversa com eles, eles te dão dicas excelentes como mesclar e temperar melhor, né? O próprio suporte técnico da Interlight oferece isso também, e é muito bom, né? E sempre tem os ingredientes novos, né? A gente vê aí os chefes hoje experimentando com novos ingredientes, novas possibilidades, novas panelas, né? Então, acho que na iluminação também está sempre surgindo algo novo, e é muito legal a gente fazer essa troca, né, de experiências, ter essa troca de experiências para enriquecer mais
o nosso paladar, a nossa degustação, o nosso olhar, né, os nossos sentidos, a nossa percepção visual. Muito bom, muito bom. Jamília, tem algumas coisas bastante interessantes, como, assim, acho que é interessante que você comenta da qualidade do ingrediente, que obviamente influencia no sabor do prato. E aí eu tenho uma pergunta para você, que, assim, se eu acordei de madrugada com vontade de comer foie gras, é fácil saciar essa vontade? Olha, eu acho que só se você tiver um bom fornecedor. E um delivery perfeito, né? Do contrário, não. Você vai precisar encomendar isso, né? Vai ter que ser um desejo que não é pronta entrega, né? Isso na iluminação é fundamental, né? Às vezes a gente acorda com esse desejo noturno, né? Ou de gestante, de querer comer o foie gras, e aí o nosso fornecedor diz, olha, não tem, né? Leva 30 dias. Ou o teleentrega demora aí uns 5, 6 dias para chegar, né? Daí o seu desejo fica inconformado com isso. Mas eu sugiro sempre que possível fazer com que os nossos desejos e o desejo dos nossos clientes sejam atendidos, mas com mais antecedência, né? A gente tentar prever um desejo futuro, né? Isso também com o tempo, com a experiência profissional que a gente tem de mercado, a gente vai entendendo o perfil do nosso cliente e vai conseguindo antecipar até alguns desejos, né? Ou até influenciar os desejos dele também, a gente consegue, às vezes, mudar o foie gras por um outro queijo, um outro prato. Tá, mas Jamile, até estava pensando aqui que dentro dessa proposta, dentro de um viés minimalista, na verdade, quando a gente chega de madrugada e está com fome, a gente pega, de fato, o arroz, o feijão, quebra um ovo dentro e faz aquele mexido e come. Menos é mais, não é? O menos é mais, o menos é mais. Mas nada melhor do que quando você já tem esse arroz e feijão, né? O ruim é quando você abre a geladeira e não tem nada. Mas que seja o arroz, feijão ou foie gras, assim, isso vai muito da necessidade da pessoa, né? Que, assim, talvez eu tenha necessidade eu prefiro o mexidão do que o foie gras, vou falar sinceramente. Mas, assim, talvez esse mexidão ele não agrade todo mundo. Rola isso também quando a gente fala da necessidade de luz? Assim, será que tem o tempero exato para cada pessoa, para cada situação? Sim, tem na iluminação, isso acontece tanto na relação do gosto, né, que é isso que a gente está falando, né, o gosto de cada um, né, que é a questão do paladar, né, gostar mais de um tipo de, por exemplo, temperatura de cor, né, o norte e nordeste, em geral, eles gostam mais das temperaturas frias, porque eles associam a temperatura de cor quente a calor, né, isso é um fato histórico também, porque eles ficaram mais tempo utilizando aquelas luminárias, né, de óleo, né, querosene, e então eles fazem essa associação. E aí não tem jeito, né? Você pode até dar uma degustação, né, mostrar uma variedade diferente desses refletores, dessas temperaturas de cor, explicar as questões fisiológicas e biológicas, né, que a luz oferece, como o Rui falou aqui no Interlight anterior, no webinar, mas às vezes a pessoa fala, não, eu gosto mais salgado, né? Eu gosto mais temperado, eu gosto menos temperado, né? É fato, sabemos, né, que
a neurociência, aí, como os médicos, vão dizer, olha, depois você vai passar mal do coração, né? Então, do ponto de vista biológico, na iluminação isso também acontece, né? Ele prefere a temperatura de cor alta. Biologicamente, à noite, isso compromete o nosso sistema, nosso ritmo circadiano. O médico avisa, né, que faz mal para o coração muito sal, muito óleo, né, gordura de porco. Mas o gosto, né, às vezes você fala, bom, se você quer morrer mais cedo e ser feliz, por que não, né? Deixa ser feliz, né? Vamos fazer a felicidade deles, tá tudo certo. Jamília, eu sei que você tem mais alguns temperinhos aí para passar para a gente, né? E espero que não seja nenhum desses que entupa o coração ou mate de pressão alta. Não, aqui tudo é light. A gente tem uma outra estratégia de luz que seria a perimetral, né? Aqui ficou sem o nosso textinho, mas é essa ideia de trabalhar, né, os perímetros do espaço, né? Então, pensar em colunas, pensar, né, em vigas, pensar em nichos, né, rodapé, a gente pode trazer dessa maneira, né? Um outro efeito que a gente pode pensar também é o grazing light, né? Que é um pouquinho diferente do wall washer e de inundação, né? Porque nesse caso a aplicação dele precisa realmente ser inferior a 30 centímetros da parede, né? Como mostra aí a figura para vocês. Ela é o que a gente chama de iluminação rasante, né? Então eu tenho eu consigo iluminar toda a minha parede ou uma parte da parede, mas ela com a minha fonte de luz mais próxima da minha superfície vertical, né? Então, os efeitos que eu teria aqui seriam esses, né? A textura também aparece um pouco mais, né? Esses são efeitos que a gente vê bastante como estratégia adotada por lighting designers, por arquitetos e designers, né? Gostam de valorizar mais essa verticalidade, né? Essa parede, então utilizam essa estratégia aí do grazing light. Tem os alunos na pós-graduação, eles falam crazing, né? A crazing light, né? A luz de maluco, né? Que é bem bacana. E aí, depois disso, uma outra estratégia são os destaques, né? Então, a gente pode pensar em trabalhar esses destaques de luz de maneira estratégica mesmo, seja um objeto de arte, né? Seja um quadro na parede, né? Seja alguma superfície que eu quero tirar partido e proveito, né? Mas que se destaque do meu todo, né? Então, eu posso fazer isso e a regra dos dias que quando eu quero destacar um sabor, né, na iluminação, eu preciso que ele seja 3 vezes mais do que as porções dos demais ingredientes. Então, se eu der uma pitadinha para os ingredientes anteriores, para eu destacar o sabor daquela minha luz, eu preciso ter 3 vezes mais, né? Então, 3 pitadinhas para que aquele sabor, apareça. Eu tenho uma outra possibilidade que é a de projeção, né? Então, posso fazer uma projeção luminosa na parede. Esse recurso, em geral, ele é oferecido através de gobos, né? Que é Go Before Optics, né? Ou seja, vem depois da lente. Eu posso pensar numa iluminação de orientação através de uma parede luminosa, né? Então, a parede iluminada, seja pelo rodapé ou pelo roda-teto,
vai conduzir o meu usuário a chegar no espaço, ou eu posso fazer essa luz de orientação pelo piso também, né? E aí volta para aquele outro ingrediente anterior, aquela outra estratégia, né? De criar ritmo, de direcionar o olhar, de conduzir, né? A gente vê aqui na imagem que ela por si só, o seu olho, né, vai na luminária e já, né, você já vai até o final lá do caminho, né? Então essa é o objetivo mesmo desse tipo de trabalho. E aí sim chegamos nessas necessidades, né? Nas necessidades da luz, que seria o nosso quarto passo da receita, que é pensar as questões qualitativas, né? Então, essas necessidades biológicas, né? Que todo ser humano tem, né? Biologicamente, todos nós precisamos nos orientar no tempo e no espaço, todos nós precisamos de vista para o natural, né? Hoje a gente, nesse momento de fique em casa, né? Hashtag fique em casa aparece bem, né? Essa necessidade de ter contato com o natural. Entender as estruturas físicas do espaço onde nós estamos, né? É bem importante também, porque senão você tem a sensação do escuro, do claustrofóbico, né? Biologicamente é bastante difícil, né? Do ser humano se sentir à vontade naquele espaço, né? Uma outra necessidade biológica que a gente tem é o contato com a luz natural, né? A gente percebe isso, principalmente quando a gente mora na Europa, né? Como essa necessidade ela existe, principalmente outono ali, né? Que a luz cai, a gente precisa disso. E uma outra necessidade que a gente tem é dessa delimitação do espaço, né? A gente entender onde a gente está, daí a importância de pensar lá naquela distribuição da luz, de eu ter esse espaço, né, visualmente agradável para mim, né, eu compreender o que é a delimitação do espaço arquitetônico e do meu espaço pessoal, né? Isso tudo é que vai permitir essas necessidades biológicas, fisiológicas, é que vão permitir eu me sentir bem ou não dentro desse ambiente. E aí eu teria as necessidades quantitativas de luz, né? Então, que quantidades são? Como que a gente enxerga essa iluminação quantitativa, né? As normas que nos dão alguns parâmetros, né? De como fazer, principalmente nos espaços corporativos, que a gente precisa respeitá-las, né? A questão do investimento, a questão da manutenção, né? Que hoje faz parte de um projeto, né? Você pensar. Então, o investimento ali na nossa receita tudo bem, eu vou comprar os ingredientes, os melhores ingredientes, mas onde, né? Eu vou na Ceasa, eu vou no supermercado, eu vou no shopping, né? Então, o quanto desses ingredientes, eles às vezes são um pouco mais caros, mas que prazer eles me oferecem, né? Que sabor. Então, quanto que eu tenho de budget? Em quanto tempo ele se paga? Né? Eu posso fazer uma refeição que é maravilhosa e ela fica, a sensação para mim fica por muito tempo, ou em menos de uma hora já estou com fome, né? Então, essas necessidades, elas, tanto as qualitativas, né, que são as biológicas, quanto as quantitativas, elas também precisam entrar aí
dentro da nossa receitinha, né? Da nossa receita de luz. E depois disso, claro, né? A gente já vai estar com a nossa receita relativamente pronta. Tem outros ingredientes que a gente pode compor, né? A família das luminárias, né? Tem outras coisas que também podem fazer parte aí da nossa receita, mas geralmente a gente precisa pensar, né? No investimento, no transporte, nos testes e na instalação. Então, eu diria que a gente leva ao forno aí entre 30 e 90 dias, né? Em geral, a gente, dependendo, né, do fornecedor, do transporte, dos testes, da instalação, a gente varia aí num projeto de entre 30 e 90 dias. Alguns podem até levar 120, mas geralmente o cliente prefere ao que fique ao forno nesse período, né? Sim, muito bom, muito bom. Assim, eu acho que estão todos aqui habilitados a fazer pratos maravilhosos. Assim, não sei habilitados a fazer pratos maravilhosos, mas assim, a minha boca saliva, já estou salivando para provar todas essas maravilhas possíveis, assim, e até já estou com aversão de alguns pratos que eu provei na minha vida. Obrigado por estragar meus parâmetros, Jamile. Jamile, assim, você se lembra que a gente tinha combinado de você tomar a caneca da canhota, né? Para você mostrar a nossa caneca maravilhosa. Sim, ó. Isso aí. Bem, eu acho, a gente recebeu aqui, né? Eu acho não, a gente recebeu uma série de perguntas muito interessantes durante esse bate-papo. Tem mais conteúdo para gente, então não, já estamos encerrando. É esse aqui mesmo. Não estamos encerrando, não. Tem muito conteúdo ainda. Não vai embora, não, Jamile. Não vai embora, tá? Tem muito conteúdo. Não, tem todas legal. As perguntas, Aliás, assim, nós temos aqui pessoas de muito conteúdo para fazer perguntas, tá? Por exemplo, nós temos aqui na nossa audiência um lighting designer, muitos lighting designers. Nós temos o Paulo Tornisiello aqui conosco. E ele está com uma pergunta para você. Eu acho que o Paulo Tornisiello pode sentar na nossa mesa, não, diretor? Ó, tá vendo? A voz vai vir, a voz da direção vai vir. Opa, olha aí, Paulo. Opa, aí. Que legal! Bom dia, Paulo! Bom dia, pessoal, tudo bem? Que alegria minha esse convite aí, de participar aí com a Jamile agora, né? Muito obrigado aí pelo convite de vocês, estou muito contente. Posso fazer a pergunta? Sim. Vamos lá, Paulo. Vamos brindar antes aí com todos, né, Jamile? Isso, vamos brindar. Brinde. Saúde. Café com ideias, isso aí. Saúde. Ô, Jamile, antes de fazer a pergunta, eu vou te fazer um agradecimento em público, né? Que hoje eu sou muito do que sou por conta da porta que você me abriu em 2006, numa conversa que nós tivemos na Expo Lux, muito despretensiosa, muito inusitada, né? E tudo começou lá atrás. Apesar de eu já estar na iluminação, realmente começou muito ali. Então, eu tenho que realmente te agradecer tudo isso por conta desse início, né? E a minha pergunta tem a ver muito com a sua conversa de hoje, essa receita, né, que você coloca, né, que eu achei muito legal, a questão do pensar a forma, depois a função, depois o experimentar, né? Eu ponho isso muito para os meus alunos e ponho muito isso no meu trabalho. Eu trabalho muito dessa maneira mesmo. Primeiro desenhando a intenção, a forma, a mão livre mesmo. Eu recuperei muito do que eu tinha perdido na época que eu estava trabalhando na indústria. Eu retomei tudo isso, fazer à mão
que tem sido muito prazeroso. O Erlei já teve a possibilidade de ver e a Interlight também vê isso. Minha pergunta é, quando a gente faz essa experimentação, esse desenho da forma, e mostra para o cliente, seja o comercial, seja o residencial, né, a expectativa dele fica muito grande em função daquilo que a gente está mostrando, daquilo que a gente está propondo para ele. E ele fica tão encantado com essa ideia. A gente não mostrou o produto, mas mostrou o resultado antes mesmo até, né? Como que você consegue administrar, Jamile, essa expectativa que o cliente está pondo na gente? Como que você gerencia isso? Porque eu vejo que, às vezes, esse cliente vem muito com os 2 pés no peito, né? E essa expectativa é tão grande. Como que você gerencia isso? Dessa maneira mesmo, com o degustar, né? Com a forma que você fala, como que você mostra, né? Então, eu vejo até com muito bons olhos quando ele chega com fome, né? Porque quando está com fome, né, você pode oferecer no leque de cardápios, né, de produtos que a gente tem, você pode oferecer mais opções, né? E acho que tem essa relação também com o valor, né? Que às vezes ele vem com muita fome, mas ele só pode pagar um PF, né? Então, acho que esse trabalho a gente tem que saber fazer de forma profissional mesmo, né? Mostrando, né? Dando algumas ideias e tranquilizando ele, né? Se ele vem muito ansioso, né? A gente oferece ali um drinkzinho, um café, né? Vem trazendo né? Esses aperitivos, assim, né? Se ele vem com muita fome. E se ele vem com fome nenhuma, assim, um meio blasé, né? Aquela coisa meio poker face, né? Então, a gente também, né, oferece já algumas coisas um pouco mais saborosas, né? Mais caras, né? Para ver se ele compra, né? Literalmente a nossa ideia. Né? Eu acho que é isso. Né? O mais importante é você oferecer, né? Uma degustação daquilo que você realmente pode oferecer. Né? É muito ruim, por exemplo, você está oferecendo uma degustação que você comprou, trocou a embalagem e botou como sendo seu. Né? Aí isso pode comprometer bastante, né, a tua credibilidade como chefe de cozinha. Mas, né, do contrário, se é o que são pratos que você faz, que são seus, com produtos que você conhece, né, que você domina, com ingredientes que você tem realmente conhecimento de como eles se apresentam e como eles vão ser incorporados na tua receita, eu não vejo problema, não. Eu acho que é bem... Jamile. Muito bom. Paulo, obrigado por colaborar, obrigado por participar da nossa mesa, Paulo. Assim, eu que agradeço. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês. Jamile, beijo para você, amiga. Beijo, você está lindo, Grisalho. Muito obrigado. Vou manter assim, então, hein? Isso. Um grande abraço, Paulo. Bem. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Grande abraço. Tchau, tchau, Paulo. Tchau. Erlei, você tem uma pergunta aí, não tem? Tenho sim. Antes da pergunta só, Ricardo, eu queria comentar aqui com a Jamile, que eu vi ali que o último slide dela, ela falava do registro. E aí eu queria fazer uma analogia. Esse registro, Jamile, que você diz, é como o registro de um chefe que tira aquela bela foto do prato para o pessoal comer com os olhos? Com certeza. Eu acho que é fundamental, né, que a gente tire a foto e que, se possível, a gente publique na Lume Arquitetura. Né? Gostei dessa ideia. Manda lá e fala, eu fiz esse prato novo. Manda para a gente degustar. E hoje a gente tem também bons canais de comunicação, que são as mídias sociais, né? Então, acrescentar isso ao nosso portfólio, né, ao nosso cardápio,
de receitas, né, para poder mostrar mesmo para os futuros clientes. Então, essa é uma parte importante da nossa receita, né? Registrar, fotografar, aparecer. Exatamente, é preciso estar visível, né? Um prato muito bonito, mas que ninguém conhece, não é consumido. Sem dúvida. Bom, vamos para as perguntinhas aqui, Jamile? Vamos. Vamos lá, nós temos uma pergunta aqui da espectadora Cláudia Domingos. Muito obrigada pela pergunta, Cláudia. A pergunta é a seguinte: Jamile, como você vê hoje a iluminação sustentável? Bom, eu venho da iluminação artificial, né? Iluminação cênica, que não é nada sustentável, mas a gente está melhorando. Eu acho que ela é fundamental, a iluminação sustentável, nos dias de hoje. Acho que essa preocupação ela precisa passar pelo light designer, não só pelo fabricante, pelos fornecedores, mas fundamentalmente a gente, até quando substitui sistemas, né, em residências, em corporativos, demonstrar essa importância da sustentabilidade do sistema, da manutenção e da conta. Né? Então, alguns investimentos, os clientes tendem a achar que eles são caros, né? Trocar por LED, quando, na verdade, são muito mais baratos. Né? Um exemplo sustentável que eu gosto de compartilhar, né? E que eu gosto de provocar também, tanto os clientes como os nossos alunos na pós-graduação, eu pergunto que fonte de luz hoje é a mais cara do mercado, né? Será que o Ricardo sabe? Será que tem aí algum... Não imagino. Algum dos nossos participantes... Aí o Maurício falando, é a vela, né? É isso mesmo, Maurício, né? Maurício Serra. A nossa fonte de luz hoje mais cara é a vela, né? Ela é quase insustentável. Eu diria que ela embora seja wireless, né? E seja moving. Então, em termos tecnológicos, totalmente wireless. Só não é touch. Não, não é touch, não é touch. O touch é só para o off, né? Só para apagar, para acender, não. Mas, de fato, a vela hoje ela é mais cara, porque se você pensar na quantidade de luz que ela oferece e pelo tempo que ela oferece, né? Então, uma vela padrão dessas de 15 centímetros, ela dura umas 3 horas e 15. Se você pensar num saquinho aí de R$6, 10 unidades de vela, e você for fazer o cálculo, e uma vela tem 1 watt, né? Uma candela. Se você pensar num LED, né? Um LED custa... Quanto custa aí uma fita de LED nossa, Marcos? Nossa, olha, já me pus na Interlight. Olha, a fita de LED hoje, ela tem preços variados, né? Inclusive é um lançamento, como eu faço um trabalho mais de divulgação desse produto, não é um trabalho comercial junto à revenda, então eu não tenho essa noção comercial de quanto custa um pack com 5 metros, por exemplo. Mas que fosse uns, sei lá, R$50, se você pensar isso pela quantidade de watts que ela tem, né? E 25 mil horas, né? Se você fizer a divisão disso, você vai ver que a vela custa muito caro, né? Porque 6 horas, R$6 a 3 horinhas, sei lá, que você tem, né? Aí você pega R$50 a 50 mil horas, ou 25 mil horas. Verdade. E salientando que essa fita de LED nossa hoje, ela consegue ter uma vida útil de 36 mil horas, você acredita? Acredito. E cada tem vez... 140 pontos de LED. E cada vez mais eu acho que essas questões da sustentabilidade, não só em termos de horas vida, né, que o LED oferece, como
lumens por watt, né, que essa relação hoje ela é importante, por isso a variação também de preço que a gente tem, né, e a importância do Lighting Designer demonstrar isso, né, como é a questão dos ingredientes, né, uma coisa é o sal cisne, né, outra coisa é aquele sal rosado do Himalaia, né, então salga, mas é diferente, né, o salgar tem outro sabor, tem outras questões, inclusive fisiológicas e biológicas, que influenciam. E inclusive, os materiais também, né? São mais sustentáveis no sentido, daqui a pouco você compra uma coisa muito barata, mas ela te dura pouco tempo, então no final vai sair caro do que você sustentar por mais tempo. Será que eu respondi? Inclusive, falando de tempero, né, Jamile? Uma das nossas participantes, a Paola Pérez, fez uma pergunta, né? Para iluminar o espaço de maquiagem nos banheiros, o que você indica? Isso é um tempero, maquiagem sempre, né? Quando a gente fala de cores, a gente está falando de reprodução de cor. Então, maquiagem sempre com IRC, né, índice de reprodução de cor acima de 90. Isso também impacta no valor, mas você demonstrando isso para o cliente, né, da importância, e às vezes o experimente é isso. Experimenta com IRC baixo, experimenta com IRC maior que 90, e você vai ver, e o seu cliente vai experimentar e vai perceber que é importante, né? A outra importância para iluminar banheiro é a luz vindo, igual aquelas luzes de camarim mesmo, né? Vindo frontais no perfil do espelho. Nada de foco de pia, gente. Foco de pia dá essa sombra aqui, né? Dá olheira aqui pra gente, deixa a gente feio. Serve para barba também, não só para maquiar, mas para fazer a barba também é fundamental, já que estamos com vários homens aqui, né? É verdade. Erlei fez a barba. Obrigado pela dica. Assim, uma coisa que acontece até na quarentena, na ausência, como a gente não tem barbeiro, a gente precisa resolver as coisas em casa mesmo. A gente precisa se encorajar a pegar uma tesoura. Aliás, eu mando um abraço para a nossa amiga Silvia Carneiro, que me encorajou a pegar uma tesoura e ir para frente do espelho. Isso fica para outra conversa, né? Tem uma pergunta aqui super legal, Jamile, do Éder, o Éder Ferreira, presidente da Asbai. Qual a diferença de um prato feito por um chefe de um restaurante e outro feito pelo distribuidor de ingredientes, mesmo que se tenha o seu próprio chefe? Éder! A diferença é o sabor. A diferença é a luz. Verdade. Eu acho essas escolhas, né? Quando você o faz, ela é exatamente. Acho que a gastronomia representa isso tão bem para a gente na iluminação, né? A gente sabe quando o prato é de um lighting designer e quando, né, de um grande chefe de cozinha e quando ele não é. A diferença é a luz. A diferença é o significado. A diferença, às vezes, é o valor, né? Muitas vezes você, quando faz um projeto com light designer, ele entende as suas necessidades. Muitas vezes, não sempre, né? Ele entende as suas necessidades, ele sabe o que você quer degustar, ele sabe o que você precisa, né? Ele não vai colocar nenhum ingrediente a mais simplesmente para você gastar a mais, né? Ele vai fazer o que é necessário. É aquela frase do Mowgli, o menino lobo, né? Com o Balu, somente o necessário, né? O extraordinário é demais. Jamile, conta uma coisa para a gente. Assim, lógico, agradecendo a todos que estão conosco até agora. E agora você pode falar metaforicamente. Olha aqui para a lente da verdade. Você se lembra da lente da verdade, Jamile?
Eu lembro, eu tenho essa idade. Tá? Então, se nós contemporâneos, olhe para a lente da verdade e diga, Jamile, qual é a sua luz? A minha luz? Eu acho que é a minha interior. Não, a luz eu acho que é o conhecimento, é a origem mesmo da palavra, né? Acho que a minha luz é o conhecimento. E os nossos melhores projetos são os nossos alunos que estão aí. A gente vê eles formados e com conhecimento e projetando, né? A gente percebe que a gente deixou um legado, né? E esse legado de luz eu acho que é o que nós temos hoje de melhor a oferecer para o mercado, para as pessoas, né? A gente consegue se multiplicar, né? Então... Maravilha, Jamile. Maravilhoso. Eu acho que, primeiro, queria te agradecer por essa ótima apresentação, por esse bate-papo, e dizer que, com certeza, essa 1h30 que a gente teve aqui hoje no webinar faz parte mais um pouquinho do seu legado aí para o mercado de iluminação, não tenha dúvida disso. Você vê como o tempo é relativo, né, de Einstein, 1h30 nem parece. Bom, para mim, não, né? Passa rápido, né? A gente nem percebe. Uma edição, foi uma webinar comemorativa, por isso que tivemos mais tempo. Pois é. Jamile, mais uma vez, queria te agradecer imensamente pelo webinar, pela conversa, por toda essa explicação, por essas deliciosas receitas de iluminação que você passou para a gente. Agradecer também a participação do Ricardo, do Marcos Welby, e dizer para todo mundo que quem não conseguiu assistir a live, né, o webinar na sua íntegra, já que a gente aí extrapolou um pouquinho, ficou 1h30, ele vai estar no canal do YouTube da Interlight. Então, quem não conseguiu assistir na íntegra, daqui a pouquinho já está no canal do YouTube da Interlight, é só acessar lá o interlight.oficial que vocês conseguem assistir novamente, quem quiser assistir novamente, ou assistir na íntegra quem assistiu. Muito obrigado, Jamile, muito obrigado, Ricardo, e muito obrigado, Marcos. Não. Todo mundo ainda tem mais, Elei. Não acabou ainda não, vamos segurar mais o pessoal. Não, eu estou agradecendo só o pessoal, mas a gente ainda tem sorteio. A gente ainda vai anunciar que nós temos um vídeo especial do próximo convidado, convidando vocês para assistir o próximo webinar, então não é para ir embora, eu só estou fazendo um agradecimento geral. Tudo bom? Eu sou o arquiteto Eduardo Becker, sou lighting designer, sou titular do ateliê de iluminação e vou ter o prazer de conversar com vocês sobre uma coisa curiosa. Será que a iluminação tem sotaque? Para falar a verdade, eu acredito que sim. Então vou falar um pouco da minha experiência com projetos no Brasil todo. Eu tenho projetos em todos os estados e tenho julgado nos últimos anos projetos a nível mundial. Tenho ajudado a arbitrar e já julguei projetos oriundos de mais de 30 países. E sim, há uma tênue diferença nas regionalidades de cada local. Então nós vamos falar disso dentro do Brasil e dentro do mundo. Então, até lá e um grande abraço. Bom, gente, está aí. Vocês acabaram de ver o vídeo do Eduardo Becker convidando para o nosso próximo webinar na semana que vem, né, dia 3, às 10 da manhã, que falará sobre os sotaques da luz, ou seja, um panorama sobre o regionalismo dos projetos de iluminação. Contamos com a participação de todos vocês aqui amanhã novamente. E a gente tem um recadinho também, que se você quiser ter um certificado da participação desse webinar, que você preencha a nossa enquete que está na tela, né? E que na pergunta 3 você coloque sim, que aí a gente vai enviar no seu e-mail certificado. E durante o webinar aqui, nós recebemos até algumas perguntas de pessoas que já participaram dos outros 9 webinários anteriores, que também têm interesse, né, nesse certificado. Então, também, você colocando sim aqui, a gente pode mandar para vocês os certificados dos outros webinários que já aconteceram. Tá bom, gente?
Sabe que esse gancho do Eduardo Becker, eu acho que ele vem perfeito no próximo, né? Porque essa regionalidade, ela ocorre nos pratos, né? Nas receitas. Acho que faz todo sentido, né? Você tem justamente em cada região, você tem sotaques, você tem regionalismos, você tem sabores diferentes, né? Você tem gostos diferentes. E Seja conosco também a semana que vem, para você colocar, perguntar para o Eduardo também sobre todos esses sabores que nós queremos conhecer. Temos a Arandela, né, para conversar, a nossa maravilhosa Arandela Quasar, tá? Que será sorteada. Acompanhe as nossas redes sociais, aliás, lá no Instagram, daqui uns 10 minutinhos vocês já podem se inscrever para a palestra da semana que vem com o Eduardo, tá? E também, acompanhando ali no Instagram, vocês verão o ganhador ou ganhadora da Arandela Quasar, que será uma das pessoas, um dos nossos espectadores, que postou, seja no Stories ou na Timeline, marcando Interlight Oficial, @Revista Lume Arquitetura e, lógico, a nossa maravilhosa @Jamile Torman. Corra que ainda dá tempo de concorrer, hein? Ainda dá tempo de fazer o último post. É isso. E boa sorte, né, para todos que participaram aí do sorteio. Boa sorte. Eu posso deixar compartilhado aqui o resumo da nossa receita? Por favor. Certeza. E temos mais alguma pergunta? Temos curiosos? Eu acredito que agora nós entramos para a fase de agradecimentos e todos para darmos os nossos beijos e abraços em Jamile. Eu já começo com o meu agradecendo. Jamile, que delícia essa semana que nós conversamos tanto sobre conteúdo e tantas outras energias trocadas nesse tempo. Eu espero que até naquela conversa que tivemos anterior, que a gente tenha a oportunidade de fazer aquele bate-papo do quem quiser que entre e participe para acrescentar mais essa conversa, né? Muito obrigado, um grandíssimo prazer, Jamile. Marcos, muito obrigado também por estar conosco. Erlei, assim, o companheiro de todas as quartas pela manhã, muito obrigado. Imagina, obrigado vocês pelo convite, obrigado, Jamile, pela apresentação. E o que eu posso dizer também, Jamile, é que agora abriu o nosso apetite, já está quase na hora do almoço, eu vou fazer um almoço à luz de velas, que não é nada ecológico, só em homenagem a você. Isso, mas ele é decorativo e dá prazer. É importante Jamile, também. Eu quero agradecer muito também a sua participação e dizer que eu me banqueteei nessa manhã. Eu estou satisfeitíssimo com todas essas informações e quero agradecer muito por estar com você aqui nessa manhã e com todos esses participantes aí no webinar, nessa edição comemorativa dos nossos webinars Interlight. Muito obrigada a todos, obrigada a todos que participaram e fizeram perguntas. Eu vou agradecer toda a minha equipe do Instituto Jamile Torman, que estão aqui conosco também, né? E encerrar com a frase do cachorro da TV Colosso, que eu fazia a luz, né? Que é: tá na mesa, pessoal! Ó, um beijo para todos vocês. Nos vemos na quarta-feira que vem. Um grande abraço a todos e até quarta-feira que vem. Muito obrigado. Até quarta. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.